Bom dia, bom dia! Bom, galerinha, hoje não receberam a apostila ontem ainda, né? Chegou muito finalzinho da aula, mas hoje receberão. O que nos permitirá já a partir da próxima aula cobrar as tarefas diariamente, que é o que vai começar a fazer assimilar de fato a matéria. Hoje na aula de física, ontem foram 2 aulinhas de matemática, né? Hoje, e aí já fiz a minha apresentação, como eu sou a mesma pessoa, não adianta apresentar de novo, né? Então já ganhamos uma aulinha a mais aí. E a parte de estática nós vamos ter que começar rememorando alguns conceitos do ano passado indispensáveis. Porque eu vou te mostrar agora, só para tu já te preparar, o que eu quero depois de umas 2 aulas, 2, 3 aulas. Eu quero te dar uma situação como essa aqui, ó. E te perguntar qual é a tração, qual é a força que está ocorrendo na corda 1 e na corda 2. Observe que eu só vou te fornecer os ângulos que a corda faz com o teto, por exemplo, e a massa do objeto pendurado nela. E tu, depois de fazer alguns cálculos, vai dizer quantos newtons está atuando numa corda, quantos newtons está atuando na outra corda. Como tu pode perceber, né, qualquer atividade de engenharia exige esse tipo de raciocínio, esse tipo de cálculo, né, para edificar um prédio, para erguer algo com segurança, para que um elevador, né, seja de carro ou de pessoas, funcione adequadamente. O mínimo que a pessoa tem que ter é esse conhecimento de estática, certo? E para que a gente consiga resolver situações desse tipo, eu primeiro vou ter que discutir algumas coisas, né, novas e algumas coisas do ano passado. O que a gente precisa de novo hoje é o conceito, né, a ideia de centro de gravidade. Tu também pode achar isso como centro de massa, ou até mais popularmente como ponto de equilíbrio. Alguém poderia tentar, com uma linguagem bem simples, me dizer o que seria isso? Centro de gravidade, centro de massa, ou ponto de equilíbrio? Essa noção é uma noção bem difundida. Bacana a maneira como você... É assim que se tenta, tá? É bonito isso. Pô, é o lugar onde... né, às vezes a gente sabe o conceito, mas não sabe explicar ele. É bem isso mesmo, isso acontece muito. E essa tentativa de explicar com as suas palavras é um momento importante. É isso aí, é o ponto onde algo está ocorrendo ali, é o ponto, de repente a última palavra, a última frase ajuda mais, né? Ponto de equilíbrio. É o ponto onde eu posso pegar um objeto, segurar ele exatamente naquele ponto de forma que ele fique em equilíbrio. Agora cuidado, há um conceito que pode atrapalhar a gente. Porque quando a gente fala centro de gravidade, dá a sensação de que a gravidade está atuando só naquele ponto, né? E é mentira, né? Ó, esse lado aqui todo está sendo puxado pela Terra, o outro lado todo está sendo puxado pela Terra. Cada maldito átomo que compõe esta apostila está sendo atraído pelos átomos da Terra. E pelos teus também. Concorda comigo? E a soma dessas infinitas forças moleculares em cada molécula, somadas, resultam numa única força, que é a força-peso, né, que a gente já trabalha desde o ano passado. E essa força-peso, se eu fosse colocar ela em um único local, que local seria esse? O centro de gravidade, o centro de massa, o ponto de equilíbrio. Então cuidado, não imagine que a gravidade atua só nesse ponto mágico, não. A gravidade atua em todas as moléculas. Mas a força resultante, aí sim a gente representa ela nesse centro de gravidade. Beleza? Então a noção é tranquila. Ponto de equilíbrio é aquele local que, se eu quiser segurar o corpo numa única posição, tem que ser naquela posição. Porque se eu colocar o apoio num lugar que não é o centro de gravidade, ó, não equilibra, certo? Mas não se esqueça, não quer dizer que a gravidade atua só naquele ponto mágico, não faz sentido, né? Cada átomo do meu corpo está sendo atraído pela Terra, mas eu sei que meu centro de gravidade é próximo do meu umbigo aqui, né? Próximo do meu, certo? Em algum lugar aqui na minha barriga. Se eu quisesse me apoiar, né, em algum lugar e ficar pendurado, ele teria que ser por aqui. Concorda comigo? Mas não quer dizer que a atração gravitacional ocorra só aqui, né, gente? Certo? A atração gravitacional ocorre nos braços, ocorre na cabeça, ocorre em todo o corpo.
Então esse conceito de centro de gravidade é um conceito relativamente simples e tranquilo. Oh, interessante, se eu tiver uma caixinha de 10 quilos, onde é que, né, quadradinha assim, ou cúbica, né? Ela é um cubo perfeitinho, ou seja, essas arestas são todas iguais. Onde é que será que seria o centro de gravidade dessa caixa? Será que pode ser aqui, nessa face aqui, o centro de gravidade? Será que é ali? Será que se eu apoiar aquele objeto naquele ponto ele vai se equilibrar? O ponto de equilíbrio não depende de onde a gente está colocando o objeto, se a gente liga a parede e junta o ponto diferente. Legal, na verdade é o seguinte, ó, bacana a tua pergunta. Entendi o que tu quer dizer. Aqui, nessa situação, o centro de gravidade da apostila é bem no centro geométrico dela. Mas se eu colocar ela aqui, o centro de gravidade dela vai ser nessa outra posição. Na verdade, dá essa sensação, mas não é. O centro de gravidade continua lá. Só que se eu colocar a mão na linha dele, se eu apoiar o centro de gravidade, mesmo estando aqui em cima, alinhado com a minha mão lá embaixo, eu também vou conseguir equilibrar ela. Não quer dizer que o centro de gravidade mudou. O ponto de apoio mudou, mas o centro de gravidade continua, ó, aqui, bem aqui assim, ó. Quando ele estiver apoiado sobre a minha mão, vai ficar equilibrado. Mas se ele sair dessa linha, aí ele pode cair para um lado ou para o outro. Certo? Mas bonita a tua pergunta. Vou perguntar de novo, vou até desenhar um cubo melhor para a galera poder responder com mais propriedade. Se eu tenho um cubo, vocês sabem que cubo tem todas as arestas iguais, né? Então vamos supor aqui que eu tenha esse cubo 10 centímetros aqui, 10 centímetros aqui e 10 centímetros aqui. Pergunto de novo, o centro de gravidade é aqui no meio dessa face? Será que se eu equilibrar aquele cubo naquele ponto ali, ele obrigatoriamente vai ficar equilibrado? Pois é, será que é aqui o centro de gravidade? Será que é nesse aqui então o centro de gravidade? Bem aqui no meio, será? Não, né? Porque na verdade, galera, o centro de gravidade ele não pode ficar na superfície do corpo, né? Certo? Ele tem que ficar lá dentro, via de regra, do corpo, lá no meio do corpo. Então o centro de gravidade desse bloco é lá dentro, ó, lá no meio do quadradinho, não é na superfície. Concorda comigo? Aqui quando eu fiz a brincadeira com a apostila, deu a sensação de que o centro de gravidade estava aqui por fora, mas não é lá por fora, né? É lá no interior da apostila, sei lá, ó. Se eu abrir bem aqui no meio, ó, deve ser aqui no meio da apostila, entre essas páginas, ali no meio é que fica o centro de gravidade, né? Quando eu coloquei o dedinho na superfície externa, por que equilibrou? Porque o centro de gravidade está naquela direção onde o meu dedo tocou, mas eu não toquei no centro de gravidade, o centro de gravidade estava interno no objeto. Tudo bem para vocês? Estou te mostrando que o centro de gravidade é algo 3D, não é algo 2D. Até porque, né, pessoal, não se esqueçam, existe um plano de verdade? Se eu pegar uma folha dessa aqui da apostila, isso aqui é um plano? Não, né, porque plano é uma coisa que eu vou te ensinar na matemática só esse ano, é algo sem espessura, é uma invenção do ser humano, plano. É uma ideia, né? Plano na prática não existe. Ou seja, essa folha, por mais fina que seja, ela é Tudo bem para vocês? Ela tem largura, altura e tem espessura, né? Concordam comigo? Então eu poderia dizer que se houvesse um plano quadradinho, um pedaço quadradinho de plano, aí sim, né, o centro geométrico dele seria o centro de massa, que seria bem aqui o meio dele. Mas como os objetos do dia a dia são tridimensionais, né, então esse centro de gravidade está sempre no interior do corpo. Bom, olha só, eu poderia fazer algo diferente, né? Olha que interessante, eu poderia fazer um cubo feito apenas com a estrutura externa, um cubo oco, ó. Fazer uma estrutura vazada desse jeito, construir um cubo aqui. Tu concorda que nessa situação o centro de gravidade fica lá no meio onde não tem material? Pode acontecer, né? O centro de gravidade está onde nem tem material. Uma rosquinha, por exemplo. O centro de gravidade da rosquinha é bem no meio da rosquinha, onde não tem rosquinha. Tu entende o que eu digo? Então nem sempre o centro de gravidade vai estar onde tem material. Nem todo objeto pode ser equilibrado pelo centro de gravidade, porque lá onde é o centro de gravidade não tem material nenhum. Então, uma rosquinhazinha bonitinha, o centro de gravidade dela está bem ali onde não tem nada. Certo? Um pneu também, uma câmara de ar cheia, o centro de gravidade dela seria bem no meio, que é oco. Isso pode acontecer. Mas já falei demais de centro de gravidade, então idiota isso, mas tem muito tempo. O que é mais importante hoje é o seguinte, ó, muito mais importante do que conhecer o conceito de centro de gravidade,
é o seguinte, quando eu te colocar esse probleminha aqui para tentar resolver, uma caixinha pendurada por cordinhas, te dou a massa da caixinha, o que eu vou precisar do ano passado para poder matar essa questão que vai ser uma das questões da primeira provinha de física? Primeira noção é aquela noção de diagrama de corpo livre, onde tu pega um ponto de apoio, onde as cordinhas estão sendo amarradas uma na outra. Tá vendo aquele ponto ali, ó? Representei ele aqui embaixo. E nós vamos desenhar apenas as forças atuando naquele ponto. Intuitivamente. Para onde tu acha que atuam as forças naquele ponto ali, ó? Faz com o dedinho. Com certeza, se tem um objeto pendurado ali embaixo, né, vai ter uma força para baixo. Eu vou chamar essa força de P. P de? Peso. Lógico. Alguém lembra como é que calcula peso? Correto. M vezes G. É o cálculo mais famoso da física. Massa? 10. E a gravidade no planeta Terra? 10. Se quisesse mais precisão, usaria? 9. Porra, que ninja. 10 vezes 10? Sem o quê? Newtons, para homenagear o grande gênio, né? Isaac Newton, cara que descobriu leis fundamentais para entender o nosso universo. Beleza, já conheço uma das forças atuando na estrutura. E que outras forças eu poderia desenhar? Ah, bacana, que bonito vocês lembrarem da normal. Vamos relembrar o que é força normal. Força normal é a força que uma superfície faz em um corpo. Tem alguma superfície encostando na caixinha? Não, ela está pendurada, então ela só teria força normal se eu colocasse ela no chão. Aí sim, né? Além do peso para baixo, teria a normal atuando para cima. Nesse caso, como não tem nenhuma superfície encostando nela, não tem força normal. Mas olha ali, ó. Olha para essa estrutura que tu vai ver. Ó. Claro, as cordinhas não tem que sustentar o peso do bloquinho. E para onde essas cordinhas 1 e 2 fazem força? Né? Essa corda ela tem que fazer força no sentido dela. Uma corda só pode puxar o objeto na direção da própria corda, né? Essa corda não pode empurrar o objeto para cima, concorda comigo? Então eu vou fazer assim, ó. Vou pegar a direção das cordas, ó, e vou desenhar T1 e T2. Por que T? Adivinha de onde é que vem o T? Tração. Parabéns. Pode ser também tensão. O que é tração, então, na física? É uma força que atua em uma corda, em um pedaço de fio, certo? Então, tração. Não se esqueçam, pessoal, que cordas só suportam a tração. Se tu pegar uma corda e puxar, ela fica tensionada. Agora, se tu empurrar a corda, ela dobra. Beleza? Diferente de uma haste de ferro, né? Que pode receber tanto tração quanto compressão. Tudo bem para vocês? Beleza. O primeiro passo, pegar essa estrutura aqui e desenhar as forças que atuam naquele ponto. É uma parte muito complicada da matéria? É intuitivo, né, cara? O cara que olha e pô, onde é que a corda está puxando? Ele vai lá e só desenha a setinha para onde a corda está indo, é light pra caramba. Só tem um detalhe. Vou até fazer aqui para te ajudar, ó. Eixo X, eixo Y, que a gente tanto usou já. Eixo X, eixo Y. Vou fazer aqui também. Eixo X, eixo Y. Caramba, cuidado, hein? Primeiro momento perigoso dessa parte. Aonde estão aqueles ângulos de 30 e 45 graus aqui embaixo? Entre T1 e T2? Aqui então? Aqui. Que ângulo que está aqui então? Concordam? Que ali é o ângulo de 30 graus? Para que tu entenda isso, galera, é fundamental ter aquele conceito já lá desde o 9º ano. Ó, duas retas paralelas cortadas por uma outra reta. Se esse ângulo aqui é 30 graus, concorda que esse outro aqui também tem que ser 30? E todos os pequenos, né? Esse é 30, esse é 30. Concorda comigo? O teto é uma reta paralela e a pontilhada é outra reta paralela. Então esta corda aqui, ó, é como uma transversal cortando as duas paralelas. Tudo bem para vocês? Se esse ângulo é 30 graus, aqui embaixo também tem que ser 30. Ó, por isso que eu coloquei o 30 ali. Ó. Perigoso. O ângulo de 45 graus, retas paralelas cortadas por uma transversal. Se lá é 45, aqui também é 45 ali. Ó. 45 graus. Tranquilinho?
Futuramente na matemática eu vou te ensinar a dar nome para esses ângulos. Alguém lembra o nome deles? Alternos e internos, o nome desses ângulos. Eu lembro quando no fundamental eu estudei o nome desses ângulos, achei que era uma loucura, que era impossível decorar. Depois é que eu vi que tem um sistema muito simples de decorar, né? Alternos são coisas que estão em lados alternados, diferentes. Internos são os que ficam dentro, não é isso? Essas retas paralelas, esses ângulos aqui não estão na parte de dentro das retas paralelas? Interno. E estão em lados opostos, alternos. Alternos internos. Faz sentido o nome agora, né? Certo? Eles estão na parte de dentro das paralelas em lados alternados. Alternos internos. Mas isso é para aula de matemática, para depois. Cara, eu vou te confessar que o que temos de novo na matéria de hoje é isso. O cara pegar a estrutura e conseguir fazer um diagrama de... Que bonito, diagrama de corpo livre. É o nome técnico que se dá a esse desenho que se faz. E depois ter um pouquinho de noções básicas de matemática para colocar os ângulos nos lugares adequados. Agora, a partir daqui é tudo velho para ti. Para o cara matar esse tipo de questão, ele tem que saber decompor vetor. Lembra a decomposição de vetor? É essa a primeira revisão do ano passado, então. Certo? Te mostrei o que é centro de gravidade, bobagemzinha. Te mostrei qual é o tipo de problema clássico que eu quero te ensinar a resolver primeiro, que é esse tipo aqui. E te mostrei o primeiro passo para resolver esse tipo de problema, que é fazer o diagrama de corpo livre. Show de bola. Agora que nós já sabemos esboçar um diagrama de corpo livre, vamos relembrar como é que se decompõe vetor. Antes de usar o próprio desenho, deixa eu fazer um exemplo exatamente como os do ano passado. Nas primeiras provas do ano passado já caía esse tipo de problema lá para ti. Ó. Eu te dava um vetorzinho F, valendo, sei lá, 120 newtons, e pedia para tu desenhar e calcular o valor das componentes, sendo claro que eu fornecia algum ângulo, tipo esse ângulo ali, 60 graus. Vamos relembrar como é que se decompõe vetor então. Primeiro passo, desenhar. Pontilhada, gostei. Pontilhada paralela. Pontilhada paralela. Paralela a quem, professor? Pontilhada paralela ao eixo Y e pontilhada paralela ao eixo X. Aonde as pontilhadas encostaram no eixo, é até ali que vai os vetores componentes. F porque nasceu do vetor F, X porque está no eixo X. Nome desse vetor aqui então? Muito obrigado. Foi difícil o desenho? Mas tem que praticar. E o desenho é indispensável. E é indispensável também que ele fique organizado, que uma outra pessoa olhe para o desenho e entenda. Né? Se outra pessoa olhar e o que houve? Não está legal. E agora tem que calcular. Eu vou te relembrar em seguida de onde é que vem a fórmula para calcular, mas né, vamos do jeito rápido primeiro. Se eu quiser achar o valor do vetor fx, eu pego o vetor original, que é o vetor f, e multiplico pelo quê? Seno ou cosseno? Por que seno? Porque já que entre o vetor original f e o vetor componente fx está sem ângulo, nós usamos seno. Pronto. Se eu quiser achar o vetor fy, eu pego o vetor f original vezes. Muito bem, como está com ângulo entre o vetor que eu desejo e o vetor original, com ângulo multiplicamos por cosseno. Pronto, era essa a técnica rápida de decomposição. Fx é igual, quanto vale o f? 120. Tu vai na tabelinha e pega lá seno de 60. Raiz de 3 sobre 2. É muito comum o aluno olhar esse número ali, né? Raiz de 3 sobre 2 e amarelar. Não pode, não pode. Quanto é que é 120 dividido por 2? E deixa o raiz de 3 que está multiplicando ali pendurado. 60 raiz de 3 newtons. Não se esqueçam da organização. Circular a resposta aqui é indispensável. Não para mim, mas para ti mesmo, para que tu depois, na hora de achar o valor da componente, não fique perdido em meio aos próprios cálculos. Fy, vai que eu cansei. Que bonito, cosseno de 60 vai na tabelinha, 1 sobre 2, multiplicar por 1 sobre 2, é o mesmo que dividir por 2, 60 newtons. Então tu vê, cara, como é uma ferramenta tranquila a decomposição de vetores. Tu pega lá o vetorzinho,
desenha os filhotinhos, depois faz o cálculo no cantinho de quanto vale cada filhotinho, cada componente, acabou. É isso. Então eu preciso dessa ferramenta do ano passado, decomposição de vetores, preciso desse teu bom senso intuitivo de pegar uma estrutura como essa e desenhar as setinhas que representam as forças envolvidas. E tinha uma coisa da aula passada, Isola... vou precisar da aula passada de matemática. Ah, não acredito, te juro. Vou precisar daquele conceito de sistema para poder matar esse tipo de probleminha. Aí fechou. Se tu consegue fazer um diagrama de corpo livre, sabe decompor vetor e sabe resolver sisteminha pelo método da substituição, isola numa, substitui na outra, tens todo o ferramental para matar esse tipo de questão. E já te aviso, essa questão do vestibular quase ninguém acerta. Porque exige treino, exige, né, uma série de conceitos, e as pessoas, na maioria dos casos, não estudam, né, acabam não conseguindo resolver esse tipo de problema. Então, se tu te dedicar, depois que eu fizer o primeiro, tu vai fazer um, né, já vai sair na frente da concorrência aí, porque isso aí a gurizada geralmente sofre bastante. Galerinha, então olha só, vou fazer uma, fiz um exemplozinho de decomposição aqui, né, só para relembrar, fiz um exemplozinho aqui de diagrama de corpo livre, para relembrar como é que funciona, e vou fazer o primeiro exemplo completo para ti. Depois que eu fizer o primeiro exemplo completo, é a tua vez. Eu vou trocar os dados e tu podes usar como cola o quadro e tentar. Pode ser? Então vamos lá, respira fundo, hein? É fácil, mas tem que estar concentrado. Vou fazer o mais clássico de todos. Caixinha de quantos quilos? 20 quilos, pode ser? Caixinha de 20 quilos. Vamos botar as cordinhas aqui. Vamos amarrar no teto. Vou colocar os ângulos mais famosos e mais legais de trabalhar, porque se eu colocar ângulos quaisquer, o problema pode ficar bem chato. E, claro, o objetivo no início é que tu consiga com tranquilidade resolver esse problema. E os ângulos mais gostosos de trabalhar são 53 e 37 graus. Por que, professor? Pois é, parece loucura, né? É porque o seno de 37 é 0,6, que é igual ao cosseno de 53. E o cosseno de 53 é 0,8, que é aproximadamente, que é a mesma coisa que o seno de 53. Seno de 30 é 0,5, é isso aí. Show de bola. Não, é porque, fique tranquilo. Assim, ó, o seno de 37, certo? Vale quanto? Aproximadamente? Que é igual ao cosseno de 53. Se vocês relembrarem, lá do finalzinho do ano passado, se estiver errado eu já vou corrigir, tá? Mas eu vou provar na calculadora que deve estar certo. Vocês lembram lá do final do ano, que a gente estudava o círculo trigonométrico? Eu mostrei para vocês, sei lá, que se eu pegar um ângulo de 30 graus como esse, se eu faço a decomposição no eixo com sono, né? Lembra, tá deitado, né? Esse valor é o cosseno de 30. Se eu faço a decomposição no eixo de quem está sem sono, que fica em pé, esse tamanhículo é o seno de 30. Tudo bem para vocês? Quanto é que deu o seno de 30? Metade, né? Porque isso aqui tudo vale 1, lembra? Deu na metade. Tu viu que eu fiz no olho? Eu fiz no olho, na mão, assim, totalmente, né, relaxado, e funcionou. Quer dizer que se for 37 graus, um pouquinho acima, né? Concorda? Tem que ficar um pouquinho acima do 0,5, né? Faz sentido o 0,6, não é isso? Certo? E não se esqueçam que quando esses dois ângulos somados dão 90, o seno de um é igual ao cosseno do outro. Por isso que o seno de 30 é igual ao cosseno 0,5. Beleza? Ó, se eu fizesse aqui 60 graus, ó, 60 graus, que é mais ou menos aqui, se eu decompor aqui no eixo do cosseno, ó, olha lá, ó, dá 0,5, ó, dá metade. Só pra galera entender por que daquilo ali, né? Mas tem uma forma mais legal ainda de provar que tá certo. Oi. Ah, tá, era isso, obrigado. Eu achava que o pessoal estava confuso em função disso aqui. É que aqui, né, era pra ser 37. Entendi. Isso é importante, tá, galera? Quando acontecer isso, acontece direto, tem que ser. Que bom que a galera tá atenta.
Fechou agora? E para mostrar, tá aqui o Temer, tomara que ele morra dolorosamente. Mas não, desculpa gente, é porque tu sabe que eu tenho problema com político corrupto, né? Só para mostrar pra galerinha então, aqui tá a HP, que a galera vai usar na engenharia, e nós vamos pegar ali 37 e apertar no seno. Olha lá. Ih, o senhor estava mentindo, ó, deu 0,601815. Não, é que nós estamos usando aproximadamente, né? Não a vacalha, certo? Olha lá que bonitinho, ó. Esse é o valor do seno de 37, certo? Galerinha, olha só. Só estava mostrando ali pra galera, né? Depois vocês podem ver com calma. Essa aqui é uma calculadora que o pessoal usa muito na engenharia, certo? HP 48. E aí tu baixa no teu Android lá e dá pra brincar com ela, dá pra se divertir. Aí eu digitei 37 e apertei no seno. Aí veio o valor do seno de 37. Observe que o valor verdadeiro do seno de 37 é 0,601815, blá 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 blá. Só que eu estou usando aproximadamente 0,6, beleza? Eu vou falando isso porque tem aluno que é mais criterioso, depois vai fuçar, tá, porra, o cara não falou toda a verdade, eu gosto de contar toda a verdade. Deixa eu ver aqui, 53 seno, ó, o seno de 53, galera, ó, é 0,79863, dá pra dizer que é aproximadamente 0,8? Tranquilo, né? Certo? Só para tu depois, de repente, vai achar alguma diferença aí fora, para tu entender de onde é que veio essa pequena diferença. Show de bola. E mais uma vez, obrigado pela atenção aí, hein, galera. Muito importante isso. Show de bola. Então tá ali o nosso exemplo. 1 e 2 são as cordinhas, ou até podemos chamar de cordinha 1, 2 e 3, para ficar mais chique. E eu vou te perguntar na prova lá, quais são as trações ou as tensões em cada uma das cordas. Como é que começa mesmo essa brincadeira? Diagrama de corpo livre. Pega aquele ponto onde as cordas estão se unindo e desenha as forças. Quais são as forças? Peso, que agora, como eu chamei aquela corda de tração 3, eu vou chamar de T3 mesmo, depois eu chamo de P. Tração 1 na direção da corda 1. Tração 2 na direção da corda 2. Não se preocupem com o tamanho dos vetores ainda, porque vocês não sabem qual é maior, qual é menor. Então é só realmente um esboço do que está acontecendo. Para não se perder, momento crítico, eixo X e eixo Y. Então não se esqueçam, tem o eixo X e o eixo Y. E aí, onde é que estão os ângulos de 37 e 53? Sempre entre o vetor, né, e o eixo X. É isso aí, o 53 vem aqui para baixo então, 53 graus, e o outro vai para lá, 37. Não, o pessoal do fundão não vai enxergar isso aí, deixa eu melhorar. Eixo X. Dá pra ver sim. Não, mas eu digo que assim, pô, tem que ser uma coisa mais bonita, né, cara, pra aula ficar legal, tal, pro cara entender, mas obrigado pelo apoio dele. Eixo X e eixo Y, vou colocar ali as trações, essa aqui é a T3, essa aqui é a T2 e aquela lá é a T1. Observem, pessoal, que onde tinha o ângulo maior eu deixei maior mesmo, tá vendo? Quem estava mais deitadinho eu deixei mais deitadinho. Isso é obrigatório, professor? Não é obrigatório, mas ajuda, isso ajuda na organização. O 53 tem que estar aqui, sempre com horizontal. E o 37 acolá, 37 graus. Primeiro passo foi, hein? Diagrama de corpo livre, não é difícil não. Segundo passo, me ajudem por favor. É isso, decompor os vetores. Decomposição de vetor. Tu pode usar só caneta, ó, ou só, aliás, só lápis, né? Porque caneta é complicado, os caras erram, né? Estraga o desenho. Ou tu pode usar, de repente, cores diferentes de grafite, se for o caso, tá? Às vezes o nosso giz colorido aqui ele não pega muito legal, mas vamos tentar fazer para ficar bem didático. Vou usar o T1, eu vou decompor com laranja, ó, pontilhada paralela, nome desse vetorzinho. Muito obrigado, T1x, pontilhada paralela, nome desse vetor. T1y. Cara, se o cara não tem uma letrinha bonitinha, não é organizadinho, eu, né, na tua idade, ficava um pandemônio, meu diagrama de corpo, ele ficava nojento, eu tinha vergonha. Nem mostrava para as meninas que eu tinha vergonha. Mas um dia eu consegui me superar. Vou ver que hoje não é a coisa mais linda do mundo, mas dá para enxergar. Ó.
T2x, T2y. Cara, só de fazer isso na tua prova tu já tem pontinho. Como a prova é aberta, como não tem ABCDE, né? Prova de ABCD. Como não tem ABCDE, a prova é aberta, só de tu fazer o desenho caprichadinho, eu já te dei lá metade da questão. Então até aí já ganhou um pontinho, nem fez conta ainda. Agora vamos lá, vamos calcular o valor de cada componente. Como é que eu vou calcular o T1x? Vamos ver. T1x nasceu de quem? Do T1, né? Então vai ser a mamãe, que é o T1, vezes ou seno ou cosseno. Entre T1x, que é esse aqui que eu quero, e o T1, está com ou sem ângulo? Com, né? Então é o cosseno de 53. T1x é igual, eu não sei quanto vale T1, vou deixar. E quanto é o cosseno de 53? 0,6. Circula, cara, senão tu vai te perder. Já que eu calculei o T1x, como é que eu faço agora? Então vai. T1y igual a T1, que é a mamãe. Olha ali, ó. Entre o T1y e a mamãe dele, que é o T1, está sem ângulo. Aí tu usa seno daquele ângulo marcado, que é o 53. T1y é igual. T1 vai na tabelinha. Seno de 53. 0,8 e circula. Tranquilo? Então vai, faz para mim a decomposição do outro, deixa eu ver. T2 pode ser o x. T2, que é a mamãe, T2. Entre T2x e T2 está com ângulo, então cosseno de 37. T2x é T2, que eu não sei quanto vale, e o cosseno de 37 pega na tabela 0,8. Circula, porque tu vai precisar disso. Vai. T2y, obrigado. T2, mamãe. Yes! Sem ângulo, seno de 37. Quer dizer que T2y é T2 e o seno de 37, 0,6. Cara, ó, a parte mais trabalhosa eu diria é isso. É ter saco de eu se organizar e fazer bonitinho, tá? Agora, cara, vocês têm que lembrar de uma noção do ano passado bem importante. Se um corpo está parado, qual é a força resultante atuando nesse corpo? Nula, zero. Concordam? É isso? Como é que um corpo vai estar parado se tem força resultante? Se tem força resultante, tem aceleração. E se tem aceleração, a velocidade está mudando toda hora. É a primeira lei de Newton, né? Todo corpo que está parado ou em MRU, a força resultante é zero. Então vem cá. Concordas que quando eu decompus esses dois vetores, é como se eles tivessem deixado de existir temporariamente e eu estou usando os componentes que geram o mesmo resultado. Olha só para o eixo X. Que forças estão atuando no eixo X agora? T1x e T2x, cada uma atua para um lado. Mas esse objeto está indo para a direita? Está indo para a esquerda? Então o que eu posso afirmar sobre essas duas forças? Elas são iguais, parabéns. Então olhando para o eixo X, já que eu sei que a força resultante é zero, olhando para o eixo X eu concluí que a força T1x é igual à força T2x. É isso aí. Então me ajudem. Olhando para o eixo Y, meus amigos, o que vocês escreveriam? Concordam comigo? T1y mais T2y, as duas forças para cima, é igual a T3, que é a força para baixo. Olhando para o eixo Y, eu percebo que as duas forças que atuam para cima, somadas, se igualam à força que atua para baixo. Claro, a caixinha não estava nem subindo nem descendo, a força resultante era zero. Acabou a física vinha até aqui. A física era para tu conseguir fazer o diagrama de corpo livre, para te conseguir decompor os vetores, a física te ensinou isso no passado, e para conseguir olhar para os eixos e escrever uma relação entre as forças.
agora entra o professor de matemática que te ensinou o sisteminha, o método da substituição. Isola numa? Amigos, observem. Vamos ver quantas incógnitas nós temos. Eu conheço o T1x já? O valor dela não, né? Só uma expressão para ela, né? Então é uma incógnita. Conheço? 2 incógnitas. Conheço? 3 incógnitas, mas... Meu Deus, 4 coisas que eu não sei. 4 incógnitas. E T3, dá para saber quanto é T3? Essa dá, né? Porque T3 está resistindo só o peso do objeto. Então eu posso já calcular o T3, porque o T3 é o peso. T3 é igual a M vezes G. Parabéns. T3 vai ser igual então a quanto? Vamos ver. Massa do objeto. Gravidade, se não falou nada, pode usar 10. E 10 vezes 20 na matemática profunda, 200 newtons. Oba, pelo menos isso. Já calculei o T3, então aquela incógnita ali está resolvida, já sei. Mas eu vou conseguir resolver um sistema que tem só 2 equações e 4 incógnitas? Pior é que não vai dar, é por isso que eu vou ter que usar essas equações de cima. Ó. Quanto que eu posso colocar ali no lugar do T1x, meus amigos? T1 vezes 0,6, primeira substituição, e no lugar do T2x? T2, olha ali, ó, T2x é T2 vezes 0,8. Ah, essa equação aqui já está mais tranquila. No lugar do T1y, por favor. T1 vezes 0,8 e no lugar do T2y. T2 vezes 0,6. Quanto vale a tração? 3. 200. Deixa eu ver agora. Olhando para essas 2 equações, quantas incógnitas eu tenho? Só 2. E quantas equações? Agora dá para resolver. Isola numa, substitui na outra. Galera, aqui é uma coisa que geralmente dá uma dor de cabeça no aluno quando ele vai fazer a prova. Se eu pegar esse 0,6 e estar multiplicando, passa... Aí vai ficar 0,8 dividido por 0,6. 8 dividido por 6. Vai dar uma dízima periódica. Vai dar 1,333333. Aí tu imagina tu usar a dízima periódica para continuar fazendo a conta. Vimos na aula passada de matemática, que pode dar problema, né? Em compensação, se tu pega o 0,8 que está multiplicando e passa dividindo, dá 6 sobre 8, que é 3 quartos, que é 0,75. Não é dízima periódica, fica mais gostoso de continuar a conta. Essa malandragem tem que ter, entendeu? Isolou uma, ficou nojento. Isola a outra, pô. Tenta a outra, vai que a outra é mais de boa, certo? Então assim, ó, isso o cara só aprende fazendo. Eu só percebi isso depois que eu me arrombei várias vezes, certo? Mas já estou te agilizando então. Quem que é bom de isolar será então? O T1 ou o T2? O T2, vou pegar o 0,8 que está multiplicando e vai passar dividindo. Isolei o T2. Então ficou T2 é igual. Corta as casas após a vírgula, né? Fica 6 oitavos, simplificando dá 3 quartos, que dividindo dá 0,75. Para ninguém achar que eu estou sacaneando, 6 dividido para 8, não dá. 60 para 8 dá 7. 7 vezes 8, 56, sobra 4, abaixo 0, 40 dividido por 8, 5. 5 vezes 8, 40. 0,75. Quer dizer que o T2 é 0,75 vezes o T1. Isolou numa. Tu concorda que T1 vezes 0,8 é o mesmo que 0,8 vezes T1? Tá no mesmo, né? Mas quanto vale o T2 mesmo? 0,75 vezes T1 vezes 0,6. Duas aulinhas. Igual a 200. Ficou nojento aquilo ali. Porra, professorzinho incompetente. Então aqui, ó. 0,8 T1, cópia, mais quanto vale o T2? 0,75 T1 vezes 0,6 igual a 200. Opa, T1 e T1, ó, dá para continuar, né? Só que primeiro eu vou ter que multiplicar 0,75 por 0,6. Venho aqui no meu rascunho para não atrapalhar a minha conta e faço 0,75 vezes 0,6. Claro que eu não uso a vírgula, né? Porque é coisa de louco usar a vírgula.
42 mais 3 é 45. Opa, tinha vírgula. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Olha que bonitinho. 0,75 vezes 0,6 deu 0, pode uma multiplicação assim diminuir? Claro, né? Quando tu multiplica por um número menor que 1, na verdade tu vai diminuir o número, com certeza. Então ficou 0,8T1 mais 0,45T1 igual a 200. 0,8 mais 0,45 vai dar para somar. Vou fazer aqui no meu rascunho de novo. 0,8, 0,45. Não se esqueçam que para somar número com vírgula é vírgula. Muito obrigado. Vírgula embaixo de vírgula. 12 vale 1, 1,25. Então ficou ali 1,25T1 é igual a 200. Como é que eu finalizo essa conta, hein? Claro, eu vou fazer assim, ó, T1 é igual a 200, o 1,25 está multiplicando, passou? Dividindo, T1 é igual, beleza, vou conseguir descobrir quanto é T1. Só basta fazer a divisão. Como é que divide com vírgula mesmo? Igual as casas? Muito obrigado, gente. Igual as casas, 1, 2, elimina a vírgula. Ficou 20.000 dividido por 125. 200 dividido por 125 dá 1, dá 125, sobra 75, abaixo 0. 4 dá 500. 6, né? 6 vezes 5, 30 vai 3, 12, 13, 14, 15, 6 mais 1, 7, abaixo 0, vem 0. Oba, achei a tração 1, 160 newtons. E como é que eu acho a tração 2? Só substituir, tá ali, ó. T2 é igual a 0,75 vezes T1, que no caso é 160. Como eu acabei de te mostrar, o 0,75 é o mesmo que 3/4, não é isso? Então, em vez de multiplicar por 0,75, eu vou dividir por 4 e multiplicar por 3, vai ficar mais gostoso. 160 dividido por 4 é 40. E 40 vezes 3, 120. Uou! Caramba, tu viu o tempo que eu demorei para resolver? Isso que eu faço há anos, essa encrenca? É respeitosa essa questãozinha aí. Questãozinha bonita. Eu sei que é bem rapidinho. Fica à vontade. Alguém tem material para entregar hoje? Então, por favor, quem trouxe alguma coisa, olha, depois eu vou analisar a listinha e eu aviso para vocês que está faltando, tá? Obrigada. Nada, querida. Então tá ali o finalzinho. Vou deixar essa colinha no quadro pra galera. Sacolinha não, esta colinha. Galerinha, olha só. Apesar de no teu vestibular provavelmente cair estes ângulos... Ah, não vai. Te juro, cara. É muito... Se cai 100 questões de vestibular desse tipo, 80 são com esses ângulos. Tá? É porque esses ângulos são gostosos de usar, tanto que depois de tu estar lá no terceirão, tu nem olha mais o valor. Apareceu 137, tu já coloca lá 0,6, já decorou de tanto que tu usou, certo? Mas é bacana que ao fazer essa primeira tentativa, tu tente fazer olhando o mínimo para o quadro. Empacou, aí tu dá uma olhadinha, porque tu simplesmente olhar para o quadro e trocar os dados sem raciocinar, tu vai decorar, tu não vai aprender, certo? Então tomem cuidado, nosso cérebro ele é muito ninja, é muito fácil para o cérebro se trapacear, certo? Então o bacana é o difícil, quando é muito fácil tu chegar e copiar, não vai aprender. Então tenta olhar para o quadro só quando travar de verdade, aí tu dá uma coladinha para o quadro e faz, via de regra, baixa a cabeça e tenta. Empacou, chamou. Vou trocar aqui, ó, vamos fazer uma coisa mais grotesca, né? Vamos, sei lá, transportar uma casa. Vocês já viram aqueles caras que transportam casa? Tem empresa que especializada em transporte de casa. Antigamente era mais comum, né?
No Brasil o cara via direto uma casinha de madeira ser transportada em cima do caminhão. Hoje é uma coisa mais rara, né? Mas pelo mundo afora ainda existe muito essa filosofia de comprar uma casa pronta. E aí depois tu transporta a casa para o lugar onde tu quer. Então vamos uma casa de madeira deve pesar quanto aí? Uma casa pequena de madeira. Umas 5 toneladas, eu diria, né? No mínimo, né? Um carro pesa 1 tonelada, né? Uns 5 carros, uma casinha de madeira pequenininha. Não é muito grande. Então vamos lá, 5 mil quilos. Jezebel! Agora eu quero ver. Então tá lá, ó. Certo? Tenta fazer toda a continha, usa a cola ali do quadro, bonitinho, só quando for necessário. No mais, copia esse desenho, ó, e tenta a partir dele fazer todo o processo. Na hora que empacar, tu me chama que eu vou te dar uma força. E eu prometo, essa é uma das questões difíceis do ano, tá, galera? Infelizmente a apostila começa por aí. Mas não fiquem apavorados, porque vai ficar mais fácil já na sequência. Isso aí é a segunda questão mais difícil do ano, eu diria.